Bom dia, meus amados. Hoje, mais um sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Temos aqui hoje mais algumas perguntas que nós vamos responder através de vídeos e áudios, porque responder perguntas mais complexas por escrito é muito mais difícil, já que exigem uma explanação melhor do tema. Vamos ver aqui hoje sobre o questionamento apresentado por um seguidor do canal, que questiona o seguinte: se somos uma consciência maior, o que viemos aqui aprender? O que viemos aqui evoluir, se já somos? Então, é interessante. A pergunta é interessante também entender realmente o que estamos aqui fazendo. Quando nós falamos que nós somos muito mais do que pensamos, é porque nós não somos apenas esse fractal de consciência que aqui está encarnado num corpo humano. E é verdade, se nós temos as nossas versões mais elevadas, e são muitas, de fato, para que nós viríamos aqui experienciar algo se já sabemos tanta coisa? Antes de responder propriamente essa questão, vamos colocar aqui mais uma vez um resuminho de como funciona a cocriação. Quem somos e para que estamos aqui virá na sequência para responder essa pergunta. Vamos começar pela fonte criadora. O que é a fonte criadora? A fonte criadora é uma consciência que também é chamada de incriado, porque sempre existiu e sempre vai existir. E a nossa limitação de consciência não tem como entender isso hoje, aqui num fractal de alma. Nós não podemos aqui responder coisas que a nossa consciência não entende. Em primeiro lugar, porque nem eu entenderia, em segundo lugar, porque você também não entenderia. Então não adianta, não, por nada serviria nenhuma resposta. Quando nós pensamos na fonte criadora, dessa consciência maior, também podemos entender que essa consciência é o Criador, o Deus que nós aprendemos. Eu já disse aqui tantas vezes que Deus não é uma entidade, não é um ser. Deus é uma consciência que funciona como uma fonte inesgotável de informação, de energia, de vida. Esta consciência criou os universos, os multiversos, as galáxias, as estrelas, os planetas, as luas, e tudo o que há em cada planeta, em cada lua, em cada estrela, nós chamamos a fonte de a emanação permanente de luz criadora, porque quem cria é a luz é também informação, e a informação é que cria, porque tudo é consciência. Quando começamos a entender este mecanismo, fica mais fácil compreender depois o que vem pendurado nesse mecanismo. Se da fonte criadora emana consciência, e tudo é consciência, inclusive uma galáxia é uma consciência, um universo é uma consciência, um multiverso é uma consciência, uma estrela é uma consciência, um planeta é uma consciência, uma lua é uma consciência. E o que tem num planeta como a Terra, para exemplificar, tudo é consciência. Cada vegetal, quando nasce, cresce e vive, tem uma consciência ali, tem uma inteligência. Senão ele não desenvolveria.
Se um vegetal não fosse uma consciência, ele não se reproduziria, não teria o instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Ele não produziria flores, sementes e frutos, e nem desenvolveria. Ele poderia começar o desenvolvimento e se perder, porque ele não saberia para onde ir. Que cada parte do seu corpo vegetal é consciência, como nós temos um corpo formado de células, vísceras, órgãos, tecidos, e cada célula é uma consciência que está atrelada à consciência desse corpo, dessa alma que habita esse corpo. O planeta Terra é uma consciência, já falamos aqui, consciência de Gaia, uma consciência feminina que cocria, por isso a Terra é um planeta de consciência feminina, para poder criar. Uma galáxia é uma consciência porque ela tem um movimento espiral sincronizado, onde as suas centenas de bilhões de estrelas e outro tanto de planetas e luas têm um movimento circular em espiral perfeito. Se não tivesse essa consciência, uma galáxia se dispersaria. Daqui a pouco, planetas, estrelas fugiriam da sua órbita, se perderia no espaço infinito, no cosmo infinito. Por isso tudo é consciência, tudo é organização, tudo é inteligência. E voltando para nós somos então criados lá na fonte um átomo semente divino, como uma semente do Criador. E vamos reproduzir tudo o que ele tem na sua consciência, porque nós somos parte daquela consciência. Somos aquela centelha divina, ou também, como muitos preferem, o eu superior. A consciência da nossa mônada, porque nós somos uma mônada formada por esse átomo semente divino, que se divide em 12 superalmas e depois em mais em 12, e cada vez que se divide, na verdade, se divide essa consciência em partes menores. Então nós dividimos do átomo 144 superalmas no total, e depois em milhares de almas, que não sabemos o número exato. E cada alma se divide em fractais, também a quantidade não se sabe, mas também são milhares. Então este átomo ele se divide dele mesmo em partes e forma a famosa mônada, a tão falada mônada. Então nós somos parte desta mônada. Nós aqui somos a partícula menor desta mônada, um fractal de uma alma que veio de uma superalma, e por sua vez são 144, e por fim, tudo forma esse átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, o eu superior. Então a consciência que sai da fonte, que é do Criador, ela se divide, e ela, ao se dividir, ela leva consigo todas as propriedades, as características, as informações do seu núcleo maior, da fonte. Então nós somos, por tabela, deuses. Obviamente que isso não é motivo para inflar o ego, porque nós somos pedaços, partículas, migalhas, mas temos dentro de nós todas as informações que tem na fonte. Não podemos acessar tudo por causa da limitação, porque essa mônada nada mais é que uma consciência. A mônada é uma consciência única, chamada de átomo semente, ou uma semente. Então, existem as sementes que se dividem em pedaços. Obviamente que dentro das versões minha, tuas, porque se nós somos o pedacinho, existem as partes maiores de nós mesmos. Então essa minúscula parte de consciência que hoje habita um corpo humano, ela tem as suas versões mais elevadas, que nada mais são do que consciências, partes da consciência maior, do eu superior, que sabe tudo o que existe.
Porque as informações que chegam à fonte são passadas em tempo real para essa semente chamada do eu superior, que é o nosso núcleo consciencial. Mas nem tudo que é passado para o eu superior passa para as suas versões inferiores. Aí que está o segredo. Porque essas versões inferiores, essas partes menores, não têm consciência suficiente para entender tudo. É muito limitado. Mas é justamente ali que está o segredo. Essas partes inferiores da nossa mônada, que são as almas e as fractais de almas, são os grandes operários da própria mônada. Então vamos falar aqui do fractal, que é o que nós hoje somos. A nossa consciência era tão limitada que ela não leva consigo junto agora na consciência plena dela, desta encarnação, o conhecimento das suas versões mais elevadas, justamente para não atrapalhar a cocriação aqui num planeta de terceira dimensão de provas e expiações, como a Terra. Aquilo que aqui nós estamos aprendendo ainda não é do conhecimento das nossas versões superiores. E é por isso que nós estamos aqui. Então a pergunta que me foi feita é: se somos uma consciência maior, o que viemos aqui aprender? O que vamos evoluir aqui se já somos tudo isso? E eu digo, nós não somos nada daquilo que viemos aprender aqui, porque isso aqui é uma novidade para a nossa mônada. As nossas versões sabem infinitamente mais do que sabemos hoje aqui como fractal, mas aquilo que nós estamos aprendendo aqui, as nossas versões superiores ainda não têm conhecimento. Então nós viemos aqui buscar o novo. As experiências ainda não vividas por nenhuma parte nossa, em nenhum lugar do cosmo infinito, porque aqui no planeta Terra, apenas um fractal da nossa mônada é necessária. Aonde estão os outros fractais? Que são milhares. Da nossa própria mônada. Aonde estão as almas, que são milhares? Irmãs da nossa alma, que desmembrou esse fractal? Estão espalhadas pelo cosmo infinito, justamente em galáxias, em estrelas, em planetas, em mundos diferentes do nosso, garimpando novas experiências, novos conhecimentos. Porque se um dia as nossas versões mais elevadas, o nosso eu superior, parar de receber informações de cocriação nova, qual é o sentido dele viver, continuar existindo? Se você fica um mês de férias e não tem o que fazer, você não aguenta passar de 2 semanas. Imagina uma vida eterna, sem fazer nada. A infinitude das vidas que nós conhecemos como vidas, que na verdade são encarnações, mas a infinitude do tempo ocioso seria um tédio tão grande que nenhuma alma evoluída conseguiria suportar. Então ela cria o tempo todo em todas as suas versões, e é assim que o Criador, que chamamos de Deus, cria mundos e fundos, porque nada é criado por Ele diretamente. Ele cria através de nós, dos seus prepostos, das suas crias, das suas criaturas. Porque nós somos Ele personificados em cada lugar deste cosmo infinito. Cada ser humano que está aqui na Terra é um fractal de uma consciência, de uma alma superior, que é de um outro superior, do outro superior até que chega à fonte, que é da fonte, que é de Deus. Então nós somos a partícula. Uma parte, uma migalha. Mas viemos aqui com toda a garantia de que nós seríamos amparados e que um dia retornaremos com as experiências conquistadas, criadas, e que se somarão
aquilo que já é, aquilo que já somos, aquilo que já existe. Viemos aqui buscar novidades. Viemos aqui criar coisas inexistentes. Tanto é que o planeta também evolui constantemente. Então, aqui no planeta Terra, nós cocriamos em todos os tempos que estamos aqui, são centenas de milhares de anos, através das sucessivas encarnações. Viemos aqui cocriar constantemente dentro da evolução do próprio planeta, porque o próprio planeta, que é uma consciência, também evolui por si só e também através de nós. Não existe a consciência do planeta evoluir sem que evolua as consciências humanas, sem que evolua as consciências dos vegetais, dos animais, dos minerais, dos elementais. Tudo é progressivo e tudo é proporcional. Obviamente, a categoria de almas, de fractais de almas dentro do reino hominal tem um diferencial, porque elas têm as suas mônadas já construídas, diferente dos vegetais, dos animais, que são considerados reinos ainda em evolução, que um dia chegarão numa consciência do hominal, e daí absorverão uma consciência, parte de uma mônada. Por enquanto eles são poeiras de consciências, porque eles ainda não têm nenhuma responsabilidade. Estão evoluindo junto com o planeta, como parte do planeta, como parte do todo. Porque no fundo, somos todos um com a fonte, individualizados apenas nas experiências que cada um vive em qualquer lugar, em qualquer universo, em qualquer galáxia, em qualquer estrela, na forma que decidir experienciar. Quando nós começamos a entender este mecanismo do divino, é tão grandioso que a nossa consciência começa a apresentar dificuldades em entender. É preciso muito empenho, muita concentração para começar a formar o desenho do quebra-cabeça, porque são muitas peças para serem encaixadas. Mas nós vamos gradativamente subindo os degraus, como eu sempre digo, e pouco a pouco começamos a compreender. E olha, evoluímos bastante nos últimos anos, mas ainda estamos nos primeiros degraus da escada. O que está por vir é muito grandioso para ser explicado em poucas palavras. Por isso, vamos, aos poucos, montando este desenho para poder entender melhor. A parte, como nós vimos, está no todo. E o todo está na parte. Quando nós cocriamos, qualquer coisinha nessa parte, ela se encaixa no todo. Algumas orientações que nos foram dadas dizem que é intemporal. Quando eu cocrio algo aqui, agora, já no mesmo instante passa para todas as minhas versões superiores até chegar no meu eu superior e chegar na fonte, lá no átomo semente. E chegando à fonte, as outras mônadas e todas as outras consciências espalhadas pelo cosmo infinito, dentro da sua equiparação, porque obviamente as outras mônadas também têm fractais e não estão sabendo, mas lá o seu eu superior de cada mônada saberá a minha experiência. Então eu não estou cocriando e aprendendo só para o meu eu superior, para a minha mônada. Eu estou também contribuindo para que as outras saibam como a minha experiência impactou aqui.
A informação passa para a minha mônada, mas também passa para as outras. Então, os outros também experienciam e também passam para o meu conhecimento, mesmo sendo de uma outra mônada. Essa troca de informações ela é dada lá em cima, lá no eu superior. Abaixo do eu superior, nem tudo que é experienciado por outras mônadas passa para o conhecimento das superalmas e das almas, porque às vezes elas não têm condições de absorver a informação de acordo com o nível da informação. Eu espero que esta pergunta realmente fique bem entendida na sua resposta, porque é importante que cada um de vocês entendam como é construída e por que é construída essa mônada. Sem esta divisão, sem esta separação de partes, os mundos mais inferiores ficariam jogados ao relento, sem nenhuma utilidade. Porque as versões nossas mais elevadas não podem habitar mundos de frequência mais baixa, em função da sua potência incrível de magnetismo, de eletromagnetismo, porque é como uma bomba atômica. Por isso nós somos um átomo. Se nós temos os átomos, e olha que nós temos um corpo humano que também tem átomos, mas num nível que não vai explodir nada ao nosso redor, porque são limitados. Mas nós temos dentro de nós a formação num corpo também, de certa forma, atômica. Eu diria que mais ou menos a resposta seria isso. Talvez pudesse aqui acrescentar algo diferente, mas não vejo necessidade, uma vez que estenderia ainda mais o tema, e vai ter que repetir do mesmo, porque não há muito o que dizer sobre isso. Além do que já foi dito em outros áudios, em outros vídeos, em outros textos anteriores, antigos. Hoje é apenas para confirmar e aprofundar um pouco o entendimento sobre isso. Nós não viemos aqui para aprender o que nós já sabemos. Isso não teria sentido. Nós viemos aqui para buscar algo diferente, que os nossos eu superiores, as nossas versões mais elevadas, o nosso espírito lá na fonte, o átomo, a semente, ele tem conhecimento, sim, tanto que nós não temos nem como imaginar. Mas nós viemos aqui buscar ainda mais conhecimento para passar como bagagem para a nossa mônada. Não estamos aqui perdendo tempo, não. Quando falamos que lá nas nossas versões temos uma consciência mais elevada, sim, quando nós fizermos a ascensão agora, nós vamos ver quanto nós temos conhecimento. Mas não está nesse fractal, está na nossa versão mais elevada que nós vamos ser integrados. Então nós vamos ser esta versão mais elevada. Vamos ter um conhecimento mais alargado e mais o conhecimento que nós barganhamos aqui, garimpamos aqui, né, como fractal. E hoje dá tempo para responder mais uma pergunta. Uma outra pessoa, ela relata a seguinte questão. Sou casada com um narcisista, já com algum grau de demência. E isso está me causando muito mal. A pergunta é, se eu abandonar essa pessoa, é uma solução? Ou vou criar um
karma. Então, nós não podemos aqui jamais dizer sim, não, separe, continue, mude, não mude. Não, essas respostas nós não podemos dar, porque são do livre-arbítrio de cada um. Nem os meus guias e mentores me dizem respostas assim, simplificadas. Eles sempre nos dão informações para que nós possamos montar o quebra-cabeça. Nesse caso, é a mesma coisa. Ser casada, e aqui deve ser, obviamente, uma mulher, porque ela diz sou casada. Se fosse um homem, seria sou casado, né? Sou casada com um narcisista. Bom, tem muitos homens casados com mulheres narcisistas e tem muitas mulheres casadas com homens narcisistas. Só quem passa pela experiência sabe do tormento que é. Porque o narcisista, ele é um psicopata em outro nível. O psicopata tradicional, ele é perigoso, nunca se sabe o que ele pode fazer, e ele pode, inclusive, matar uma pessoa, por exemplo, quando menos se espera. Ele é meio que ardiloso e esquizofrênico ao mesmo tempo, mas sem contar que podemos dizer que ele é um pouco doido também, né? Mas o narcisista, ele é um ser humano que tem consciência do que está fazendo. Ele não está fora da sua consciência, ele está com a consciência plena. E ele sabe exatamente como usar esses mecanismos de domínio, de persuasão e de enganação, porque ele engana facilmente. Ele é ardiloso. O narcisista, ele prepara, como se diz no popular, prepara a cama para outro deitar. Ele tem realmente duas personalidades muito distintas. Uma, onde ele aparece como um benfeitor. E a outra, ele aparece como um verdadeiro carrasco. Então ele apresenta a personalidade dele de acordo com seus interesses. O narcisista, normalmente, ele apresenta uma personalidade de benfeitor para todos os que o conhecem, menos para uma ou algumas pessoas do seu convívio. É onde ele aparece com a outra personalidade. O narcisista dificilmente ele é um problema para as pessoas que não são da família. Às vezes tem, sim, alguns relacionamentos de amizade, de vizinhança, de trabalho, etc. Mas o narcisista, ele se mostra realmente real, a sua verdadeira face ele mostra com os seus familiares, com alguém dentro da família. Nem todos. Às vezes ele é uma pessoa amorosa para parte da família e um carrasco para uma ou duas pessoas ou três, dependendo. Eles escolhem a dedo quem vai ser a vítima. O narcisista é um verdadeiro escravagista, porque ele escraviza a pessoa que ele resolve dominar. Talvez seja um dos relacionamentos mais horríveis que pode existir na face da Terra. Conviver com um narcisista. Nem sempre eles são psicopatas, já falei. Então, geralmente o psicopata é também narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Ele tem personalidades diferentes de acordo com o momento. Então ele sabe quando usar cada máscara. Mas tem um aprendizado para quem também lida com o narcisista. Tem muito aprendizado.
Eu diria que são provas das mais difíceis que nós enfrentamos nessa escola terrana. Aprender a lidar, aprender a compreender o narcisista. Porque se alguém passa hoje dificuldades porque convive com o narcisista, provavelmente essa experiência já foi vivida em vidas passadas, como tal. Porque nós vivemos as polaridades, os dois lados da moeda, um tempo num lado, outro tempo no outro, em vidas diferentes, encarnações diferentes. E às vezes a gente abusa demais da experiência, depois tem que pagar o preço, que é a lei do retorno. Então quem convive com o narcisista também não é vítima, está resgatando um passado tenebroso, sombrio, que exacerbou ou exagerou nas suas ações, e agora está quitando a parte da dívida que ainda resta, já que esta é a última encarnação nas provas e expiações. Estar casada com um narcisista e ainda com algum grau de demência. Bom, aí já começa a piorar a situação. Porque o narcisista, quando ele começa a apresentar sinal de demência, ele pode virar um psicopata. Ou então ele fica um inútil. Depende do grau da demência, o que está afetando no seu sistema neural. Qual é a parte do cérebro que está sendo afetada pela demência. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque o meu trabalho não é científico, é espiritual. Na visão espiritual, naquilo que nós entendemos e recebemos aqui de informações sobre as leis de causa e efeito, de evolução da própria alma, porque nós somos alma, não somos um corpo físico, somos uma alma eterna. Eu diria que se o narcisista começa a ter grau de demência, tem que tomar certos cuidados, sim. É uma questão de sobrevivência também, mas uma questão de segurança. Ali talvez precise de algum auxílio, de alguma pessoa responsável, autoridade, sei lá. Tem que procurar ajuda, porque é difícil aqui uma decisão. O que fazer nesse caso? Você pode estar correndo algum risco. Porque se além de narcisista ele começa a ter demência, ele começa a perder a razão. Porque o narcisista ele sabe o que está fazendo, mesmo que está sabendo inclusive que está prejudicando o outro, mas se tem demência já fica mais difícil. E é óbvio que está te causando muito mal, porque é uma vida penosa. Mas a pergunta maior aqui seria a segunda parte. Abandonar essa pessoa ou não abandonar essa pessoa? Qual a solução? É uma pergunta que nós não podemos responder, eu já disse lá atrás, mas veja bem, se você abandona a pessoa, você vai se sentir culpada. Então aí é outro problema, tu sai de um problema e entra no outro. A culpa não é boa companhia, talvez seja pior que o narcisista. Porque o narcisista tu pode se livrar dele, de repente quando o outro desencarna, ou então sai da vida dele e pronto. Mas a culpa vai ficar contigo, vai te acompanhar onde você for. Abandonar uma pessoa que já está em demência. Bom, eu acho que ali entra a caridade. Cuidar de alguém que precisa de cuidados nos traz créditos, que quitam karmas, débitos passados. É moeda de troca. Não por ele ser narcisista, mas por ele ser demente. Agora, se ele se torna perigoso, você tem que achar uma saída. Não pode correr riscos desnecessários. Não vou dizer que você tenha que abandonar, tem que encontrar uma solução. Talvez uma internação, talvez uma casa que cuide, sei lá, tem algumas formas, ou alguma medicação que se usa hoje para esses casos.
deixa a pessoa meia dopada, então ela não oferece mais muito risco. Abandonar a própria sorte não é a solução. Mas há outras maneiras. E uma pessoa narcisista e demente, o que uma esposa dele, já que você é mulher, o que estaria fazendo na vida de um sujeito desses? Qual é o sentido da vida? Eu acho que ali ela não tem mais o papel de marido e mulher, de esposa e marido, enfim. Talvez fique a caridade, sim, a amizade, porque nós não precisamos levar mágoas daquilo que já passamos. Ah, ele era um narcisista e me incomodou a vida inteira, me fez sofrer muito. Sim, você pagou uma conta. Ele te ajudou a pagar uma conta. Ele te fez um favor. Se não era ele, era outro. Se não fosse uma pessoa, seria um caso fortuito. Um acidente, uma desgraça, uma perda, uma doença também. Tudo de acordo com o peso energético da conta que você pagou. Então ele não é o causador da tua desgraça. Ele é o veículo, o instrumento que foi utilizado, e você escolheu isso antes de encarnar, para quitar certas pendências. Lembrando ainda que estamos na última encarnação, nas provas e expiações, e nós precisamos quitar as contas nesta encarnação para ter o acesso à nova terra, à ascensão da alma. Então ele não é o responsável pelo teu mal-estar, pela tua infelicidade, seja lá o que for que você diga. Ele apenas foi um instrumento. Então veja o que tu vai fazer. Tu pode abandonar sim, se quiser, é uma escolha. Dependendo do grau da responsabilidade, vai ter consequências, obviamente, a lei do retorno. Mas há maneiras de se livrar do problema sem abandono. Lembre-se que eu já escrevi, já falei muitas vezes, a diferença entre largar e soltar. Largar é o abandono. Soltar é deixar. Deixar em algum lugar, com alguém. Achar uma solução. Não é obrigado a ficar como mulher de um marido que já te causa sofrimento. Mas tu pode ser uma alma caridosa que encontre uma solução, uma saída para que ele não sofra também além do necessário. Porque a dor que você alivia em alguém, você vai aliviar lá em você. Lembre-se disso. Sempre é assim. Se não fosse assim, aí seria simples. Não tá bom? Manda pastar. Manda as favas, como se diz. Mas nós temos responsabilidades, nós temos compromissos, nós temos um plano de alma, e nós somos uma alma em evolução. E que temos ainda provas, temos expiações, temos aprendizado. Falta pouco, mas ainda tem. Não devemos abandonar jamais nem um animal, nem uma pessoa, e nem nada. Nós devemos sim olhar o que eu vou fazer com isso. Quais as possibilidades? Quais as soluções que eu posso encontrar e ver qual a que melhor se adapta à situação. E não é só nesse caso do narcisista e ainda demente, mas em todas as situações, para todas as demais pessoas que aqui escutam esse vídeo, esse áudio. Qualquer situação sempre tem várias soluções. Um leque de probabilidades. Encontrar a melhor solução dentro daquilo que é amorosidade, que é compaixão, que é respeito. Porque são características de uma alma que está se elevando, que está ascensionando. Nós temos que pensar que o que nós fazemos de bem vai aliviar
coisas erradas que já fizemos nesta vida ou em vidas passadas, e vai somar na média final favoravelmente para cada um de nós. Então fica difícil dar uma resposta seca, mas deixamos aqui então uma orientação para este caso e para outros casos. E quando agimos com a compaixão, com o respeito, com o amor incondicional, estamos fazendo um trabalho mais ou menos já como treinamento para quando estivermos ascensionados e vamos auxiliar almas que estão em mundos de provas e expiações. É um treinamento de uma alma ascensionada. Uma alma que vai herdar a nova terra, que vai estar na quinta dimensão. Não mais no mundo de provas e expiações, mas no mundo de regeneração. E se tudo é evolução, é um momento apropriado para galgar mais alguns degraus, fazendo o melhor. Não é preciso ficar onde não se sente bem, não é preciso ficar onde se sofre, obviamente, o sofrimento é uma opção, mas optar por servir da forma que nós pudermos servir dentro daquilo que é ético, que é honesto, que é justo. Porque olhar o outro com compaixão nos eleva sempre. E agora eu finalizo deixando, como sempre, o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.